de sintomas localizados na região intestinal, mas que não correspondem, tá, necessariamente a uma lesão ou uma inflamação mucosa no colo. Frequentemente, né, ela é confundida em razões de suas manifestações com a intolerância à lactose ou ao glúten também, tá? O diagnóstico ele deve ser diferencial para descartar realmente aí problemas com intolerâncias, infecções e diferentes tipos, tá, de colite. Mas a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto com o nosso gastro, ele que é gastroenterologista, ele é formado pela USP de São Paulo, doutor Eduardo Pereira, seja bem-vindo, querido. Satisfação, que bom tê-lo aqui de novo. Prazer, Ju. Meu querido. É um prazer estar aqui em seu programa novamente. De novo, fica à vontade. Muito obrigado. Não sei se vocês lembram do doutor, que nós falamos no dia da estreia do programa sobre as cores da nossa língua. Privilegiado de estar no primeiro dia aqui. Eu fiquei muito feliz e foi um assunto que a gente tem que trazer de volta, sobre as cores da nossa língua, o que elas querem dizer, né? O reflexo que isso pode trazer sobre a saúde do nosso corpo, com certeza. Porque se a língua está mostrando um sinal, significa que talvez o fígado esteja passando por alguma dificuldade, intestino. Os órgãos, reflete o trato intestinal como um todo. E esse trato intestinal, o bichinho dá trabalho pra gente, hein, doutor? Verdade. A gente brinca que a gente fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, tem toda a relação com as emoções, com os alimentos, tudo reflete Ele é todo no trato intestinal. sentimental, de fato. É todo sentimental. Todo sentimental. E esse assunto, a gente precisa trazer e principalmente tratar desse assunto, porque muita gente acha e vai dando nomes a essas sensações que você sente, mas ele pode ser um intestino irritável. E saber que tem alimentações que agridem e outras que ajudam e a gente come e nem sabe. Verdade. Né? A gente vai falar sobre isso também. Exato. Tem alguns alimentos que auxiliam e outros alimentos que podem piorarem os sintomas, né? Piorar os estufamentos, piorarem as cólicas, os gases. E tem gente que tem o estufamento desde a parte superior aqui embaixo do peitoral e depois embaixo também. E embaixo também. E alguns alimentos são muito comuns e causam esses estufamentos, né? Então, os campeões são os grãos, então o feijão, o grão de bico, os vegetais verdes escuros, por exemplo, brócolis, agrião, couve. Nossa, esses são os que mais fermentam. Comendo dale que dale. É por isso. Meu Deus do céu. E é legal a gente entender quais são, inclusive uma pauta só sobre isso, né, doutor? Com certeza. Só sobre esses alimentos, porque a gente vai tratar hoje do intestino em si, para você entender que sensações você sente que pode diagnosticar que é o intestino, tá? E a gente já vai começar de cara, porque os alimentos a gente pode fazer uma pauta sobre isso, trazer eles aqui pra gente ensinar, tá bom? Vamos lá, coloca aí, produção, as nossas telas. Olha, a síndrome do intestino irritável, então é um distúrbio intestinal que causa dor na barriga, causa gases, a diarreia e a constipação. Eu não achava que ele prendia. Exato. Essa síndrome do intestino irritável, a síndrome quer dizer um conjunto de sintomas. Então, a dor abdominal tem que estar presente e, junto a isso, tem que estar associada a alteração nas fezes. Pode ser no formato ou na quantidade. Alguns pacientes têm constipação, outros têm diarreia e alguns pacientes têm o tipo misto, que alterna entre diarreia e constipação. É, inclusive, o mais comum, esse tipo misto. O paciente fica 2, 3 dias com diarreia, aí daqui a pouco fica 5 dias sem evacuar, aí volta a ter o hábito intestinal constipado, vai alternando entre os dois. E as fezes com formatos diferentes também chamam atenção para coisas sérias. É muito comum os pacientes falarem que as fezes saem em formato de fita ou até os símbolos, que são aqueles carneirinhos que a gente fala, né? Isso tudo faz parte dessa síndrome do intestino irritável. Nossa, gente, que legal, né? O desenho das fezes fala muito sobre o que você está passando também. Gente, nosso corpo ele é genial. Deus, ele é perfeito reflete em tudo, como um todo. Viu que legal? Tá aí outra pauta, doutor. Meu Deus, quanta pauta a gente vai tirar aqui. Pode colocar outra, produção. Então, a gente falou que ele é um distúrbio também, né? Claro, é comum. E acomete hoje uns dados, esse dado é do Hospital Israelita, com 2 milhões de casos por ano. Isso você acha, doutor, que é devido também à alimentação ou é hereditário? Com certeza. Tem uma certa predisposição genética, então a gente sabe que os estudos identificam que tem alguns genes que predispõem essa pessoa a ter um intestino irritável. E essa incidência de 2 milhões de casos, ela é muito grande. Alguns estudos, Ju, demonstram que em países desenvolvidos a prevalência chega a 20% da população. Então, imagina que é uma quantidade enorme de pacientes. Ser desenvolvido significa que a gente come muito fast food, comida muito frita. Os menos desenvolvidos vão comer arroz, feijão, o que tem na horta, o que tem próximo ali. Protege contra esses distúrbios, né? Que interessante. Então, é a alimentação que acho que é um dos grandes agravantes de tudo, né? Um dos gatilhos para desencadear essa síndrome do intestino irritável. Tá vendo? Próxima tela, coloca aí, produção. Tem muita coisa pra gente aprender. E olha só, ele é crônico, tá? Ele é um distúrbio
crônico que vai viver, o paciente vai viver com a vida inteira. Com a vida toda. A gente sempre comenta no intestino irritável que dificilmente o paciente ele não vai ter cura. Então ele vai ter alguns momentos de com sintomas mais exacerbados. Aí a gente faz as orientações, faz tratamento, ele vai nessa gangorra. Aí ele fica em um momento quase sem nenhum sintoma ou sem nada de sintoma. Aí depois volta novamente a ter sintomas e vai nessa gangorra alternando. Ó, aqui a Valdinice perguntou assim, Ju, ela é de Jussara, um beijo, tá, Vá? Ela tem intestino muito preso. Pode ser ou pode ser porque ela não comeu algo que destravasse também o intestino dela? Podem ser as duas coisas. Pode ser em relação ao intestino irritável e tem muita relação com a alimentação também. Então tem alguns alimentos que prendem mais o intestino, que se forem consumidos em excesso pode justificar a pergunta da nossa colega. A Inês Ferreira, ela falou que tem diverticulite. Isso. Tem cura? Maria Inês, Jardim Alvorada. A diverticulite ela é um processo inflamatório dos divertículos, então é autolimitado. Agora, a doença diverticular, essa diverticular, isso mesmo. Isso, a doença diverticular, essa vai acompanhar o paciente por todo o tempo. Ai, meu Deus. Mas tem aí tratar, tudo com alimentação, né, doutor? Vai também, né? E também com medicamentoso, logicamente. E medicamentoso, exatamente. Telinha, produção, coloca aí pra gente continuar, ó. Vão olhando aí, vou falar de causas agora, tá? A gente vai enumerar várias aqui, se tiver mais, doutor, me pontue. Alteração no sistema nervoso digestivo, contrações musculares no intestino, vai inflamando o nosso intestino. A microbiota, ela fica alterada também. Exato. E o ponto mais importante de todos e que vem ganhando mais destaque é em relação à microbiota. Então, a gente vê que os pacientes, todos nós temos as bactérias intestinais, mas quando há um desequilíbrio entre a proporção de bactérias boas e as bactérias ruins, é o ambiente que chamamos de disbiose. E essa disbiose tem muita relação com essa síndrome do intestino irritável. Ontem nós trouxemos o assunto da cistite. Acho que esse assunto foi ontem, né? Que a gente trouxe com o doutor Maurílio. Ele falou assim, Ju, a gente tem sempre um funguinho, candidíase. É um fungo que está ali comendo as coisas normal. Exato. Só que quando ele cria um corpo, ele se manifesta de uma forma diferente, aí ele vai... Aí começa a surgir os sintomas. O intestino é a mesma coisa, Mesma coisa. E um dos pilares que a gente pode utilizar, do arsenal dos medicamentos que a gente pode utilizar, é em cima dessa disbiose. Então, com probióticos, com pré-bióticos, a gente consegue contornar esse ambiente de disbiose e voltar à harmonia intestinal. E o que é o pré e o que é o pró? Há uma diferença entre um e o outro. Então, o pré-biótico seria aquele que a bactéria viva e o probiótico já é o produto de degradação dela. Então, essa é a diferença entre um e o outro. E é preciso ter todos os dias isso, né? É preciso ter todos os dias. A gente consegue pela alimentação, mas eventualmente pela alimentação, quando não é suficiente, a gente pode repor isso. Isso é muito bom. Ninguém se atentou a isso. E restaurar esse ambiente habitual. Próxima tela. E também para você entender sintomas. Olha para você agora. Você está tendo muita cólica? Muito inchaço? Tá soltando gases em excesso? Flatulências? Tá mudando de hábito? Você percebeu que o teu intestino tá mudando? Tá tendo comportamento diferente? Tá constipado? Ou tá com diarreia? Ou tá com alternância entre esses dois estados? Tá? Tá aí, ó, intestino irritável. Perfeito. E aquela primeira linha é o típico do paciente que possui esse intestino irritável. Então, ele se queixa que eles têm dor na barriga, ele come, fica com a impressão de que comeu um caminhão inteiro, comeu um boi inteiro, fica com a barriga estufada, o estômago alto, tem cólica. Que legal. O intestino, às vezes, fica mais preguiçoso, às vezes solta um pouquinho. Esse é o típico sintoma do intestino irritável. Coloca aí na tela, produção, vamos ver quem que mandou mensagenzinha pra gente. Depois eu vou falar mais ainda, que tem mais, ó. Tem um alívio parcial total na hora de fazer as fezes, de fazer cocô. Tem muco também nas fezes. Um barulho e percepção também da movimentação intestinal. Exato. Na síndrome do intestino irritável, Ju, como há esse excesso nessa disbiose, há um aumento da permeabilidade intestinal. E isso deixa o intestino mais sensível aos impulsos. Entendi. E aí, aumentando os impulsos, aumenta a contração intestinal, por isso da diarreia e por isso dos barulhos, que são os borborigmos que a gente ouve. Parece que tem um negócio aqui. Tá tudo mexendo ali dentro. Então vamos lá, pode colocar aí, ó. Falaram aqui a Cleusa Presinati. Ju, sua Cleusa de Sarandi tem azia. Quase tudo que eu como, meu estômago estufa. Perfeito. O que você acha? Nessa situação dela, a gente precisa avaliar melhor, mas não é comum o intestino irritável ter a queimação. Em geral, isso é mais relacionado à doença do refluxo. Entendi. Ou àquela situação de dispepsia, que é o que chamamos de gastrite nervosa. Tá. Michele Cristina falou assim, Ju, eu tenho intolerância à lactose, mesmo tomando remédio para lactose, quando eu como uma pizza, fico mal. E esses sintomas da síndrome
E como ela fica mal com esses sintomas da síndrome do intestino irritável. Será efeito só da lactose? Boa pergunta, Mi. Essa situação é muito comum. Então, a gente vê que o paciente que tem a síndrome do intestino irritável, ele é mais sensível a alguns grupos de alimentos. Então, no caso da Michelle, pode ser a lactose. Então, ela tem a síndrome do intestino irritável e é extremamente sensível a mesmo uma quantidade pequena, gera um excesso de sintomas e de neurotransmissores ali na região intestinal. Gente, é alimentação, cuidar, fazer as melhores escolhas, evitar industrializados, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente... Ultraprocessados. Exatamente. Então, é importante a gente cuidar disso, tá? Mas, doutor Eduardo, obrigada, meu amigo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Tá, e agora a próxima pauta vai ser sobre alimentos que vão ajudar esse intestino irritável. Ótimo. E outra, entender também sobre essas fezes aí, pra gente entender o desenho dela, o que ela significa. Obrigada, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Eu vou ficar com o doutor aqui, a gente vai pro intervalo comercial. Espero vocês aqui daqui a pouquinho, porque vai ter beijinho, vai ter abraço. Quero vocês aqui com a gente. E vou dizer o que vai ter amanhã no programa, tá? Amo vocês e até mais. Valeu, doutor. Obrigada. Obrigado. Tchau.